As velas piscavam no meu bolo de aniversário enquanto eu observava meu filho Rafael servir vinho em 2 taças na minha mesa da cozinha. 55 anos hoje, e havia algo diferente no jeito que ele se movia pela minha casa, como se estivesse calculando algo, medindo distâncias entre o balcão e as cadeiras, entre confiança e traição. Feliz aniversário, mãe, ele disse, mas o sorriso não chegava aos olhos. Era o tipo de sorriso que eu ouvira usar com seus clientes de negócios. Polido, mais vazio, mais uma performance do que um afeto sincero. Há meses, nossas conversas ficaram mais curtas, mais distantes. Quando eu ligava, ele atendia com aquele mesmo tom de quem está distraído, que as pessoas usam quando estão fazendo algo mais importante do que falar com você. Quando eu visitava o apartamento dele, ele checava o relógio como se minha presença tivesse um prazo de validade. Eu me dizia que era normal. Filhos adultos ficam ocupados, têm suas próprias vidas, suas próprias prioridades. Mas uma mãe sabe quando algo fundamental havia mudado no ar entre ela e o filho. Obrigada por ter vindo, eu disse, observando-o colocar as taças de vinho. Eu fiz o seu favorito, aquele empadão de frango que você pedia quando era pequeno. Ele assentiu distraidamente, checando o celular. Cheira bem. A indiferença casual na voz dele fez algo apertar no meu peito. Aquele era o menino por quem eu tinha ficado acordada durante incontáveis noites de febre e pesadelos. A criança por quem eu tinha feito turno extra incontáveis vezes para pagar o material escolar. O jovem que ajudei na faculdade comendo arroz com feijão por meses para poder enviar dinheiro para os livros. Eu me movi para servir a comida. Mas Rafael levantou a mão. Na verdade, mãe, vamos fazer um brinde primeiro. Ele levantou a taça, e algo na expressão dele me fez parar. Havia uma intensidade ali que não combinava com a casualidade das palavras. Um foco que parecia muito nítido para uma simples celebração de aniversário. Ao estender a mão para a minha taça, meus dedos roçaram nas duas. Chame de instinto de mãe. Ou talvez o senso de sobrevivência que vem de anos lendo o rosto das pessoas em busca de sinais de problema, mas algo me fez hesitar. Em vez de pegar a taça mais próxima, peguei a que ele estava segurando, a que ele parecia ter posicionado de propósito no lado dele da mesa. Um brinde a você, mãe, disse Rafael, levantando o que tinha sido a minha taça. Novos capítulos. O jeito que ele disse, novos capítulos, me deu um arrepio na espinha. Não, há mais um ano maravilhoso, ou há muitos outros aniversários, novos capítulos, como se meu capítulo atual estivesse terminando, quer eu quisesse ou não. Brindamos, e eu o observei dar um pequeno gole, mal molhando os lábios. Fingi beber da minha, inclinando-a apenas o suficiente para sentir o vidro frio na boca, sem de fato engolir nada. O vinho tinha um gosto estranho, levemente amargo, que permaneceu mesmo com aquele contato minúsculo, e meu coração começou a acelerar com um reconhecimento que eu não queria admitir. Este vinho está com um gosto diferente, eu disse com cautela, colocando a taça na mesa. Onde você o conseguiu? É importado, Rafael respondeu rapidamente. Rápido demais. Coisa cara. Pensei que você apreciaria algo especial no seu aniversário. Mas os olhos dele não encontravam os meus. E ele continuava olhando para a minha taça como se esperasse que algo acontecesse. O jeito que estava sentado na ponta da cadeira, a energia nervosa nos dedos tamborilando na mesa, aquele não era o comportamento de um filho amoroso celebrando o aniversário da mãe. Aquele era o comportamento de alguém executando um plano. A ficha caiu como um balde de água fria. Meu próprio filho estava tentando me drogar. Eu tinha lido sobre isso nas notícias, ouvido conversas sussurradas no supermercado onde eu trabalhava em meio período. Filhos adultos impacientes com pais idosos, que os viam como obstáculos à herança, ou simplesmente como fardos que não queriam mais carregar. Mas eu nunca imaginei que meu Rafael, meu bebê, pudesse me olhar com tanta frieza calculista. Sabe, querido, eu disse, mantendo a voz firme apesar do terremoto que acontecia dentro do meu peito. Acho que vou guardar este vinho para mais tarde. Meu estômago anda meio sensível ultimamente. O rosto dele caiu, por um instante, antes que o sorriso de negócios retornasse. Qual é, mãe? É seu aniversário. Uma taça não vai fazer mal. Não estou me sentindo bem mesmo, insisti, empurrando a taça levemente para longe de mim. Talvez devêssemos apenas jantar.
O silêncio que se seguiu estava grávido de verdades não ditas. Rafael encarou o vinho intocado, e eu pude vê-lo recalculando, tentando descobrir como salvar o plano que havia posto em movimento. O menino que costumava se aconchegar ao meu lado no sofá para noites de filme, estava agora sentado à minha frente como um estranho, frustrado porque a própria mãe não cooperaria com a própria ruína. Se você gosta de histórias emocionantes, por favor, se inscreva. Estamos tentando alcançar 1000 amigos aqui. E me diga, de qual cidade você está assistindo? Porque esta noite, eu aprendi que às vezes as pessoas que mais nos machucam são aquelas que amamos há mais tempo. Nota: mantendo este parágrafo como uma referência ao formato de contação de histórias, comum em redes sociais, plataformas de vídeo no Brasil. À medida que os minutos passavam, Rafael ficava mais agitado. Ele sugeriu que brindássemos de novo, insistiu que o vinho era caro demais para desperdiçar, até se ofereceu para me dar algo para acalmar o estômago para que eu pudesse comemorar direito. Mas eu me mantive firme, observando aquela pessoa que eu havia criado se transformar diante dos meus olhos em alguém que eu mal reconhecia. O empadão de frango esfriava entre nós enquanto jogávamos este jogo cauteloso de aparências. Ele fingia ser um filho carinhoso preocupado com minha celebração de aniversário. Eu fingia não saber que ele tinha acabado de tentar colocar algo na minha bebida, mas a verdade pairava no ar como fumaça, impossível de ignorar. Quando ele finalmente foi embora naquela noite, alegando ter uma reunião cedo na manhã seguinte, Rafael me beijou na bochecha com o mesmo afeto mecânico que demonstrara a noite toda. "Feliz aniversário, mãe", ele disse novamente, mas desta vez soou mais como um adeus do que uma celebração. Fiquei na janela da minha cozinha e observei o carro dele desaparecer na escuridão, segurando a taça de vinho contra a luz. No fundo, mal visíveis, havia minúsculos fragmentos de algo que não havia se dissolvido completamente, evidência de uma traição tão profunda que mudaria tudo entre nós para sempre. Naquela noite, deitada na cama olhando para o teto, percebi que o filho que eu amara e por quem havia me sacrificado não existia mais. No lugar dele, estava um estranho que me via não como sua mãe, mas como um inconveniente a ser administrado, um problema a ser resolvido. Mas ele havia subestimado uma coisa: a intuição de uma mãe é mais aguçada do que qualquer plano, e o amor, mesmo o amor ferido, vê tudo com clareza. Os dias após meu aniversário se passaram como cenas de um filme que eu não queria estar assistindo. Rafael ligou exatamente uma vez, um breve e obrigatório check-in que durou talvez 3 minutos. "Só queria ter certeza de que você está se sentindo melhor, mãe. Você parecia um pouco aérea na outra noite." Aérea. Como se minha recusa em beber vinho envenenado fosse algum tipo de mau humor. "Estou bem, querido", eu respondi, sondando o terreno. "Talvez pudéssemos almoçar neste fim de semana? Eu poderia fazer aquela salada de macarrão que você amava." "Não posso neste fim de semana. Tenho coisas de trabalho. Você sabe como é." Mas eu não sabia como era, porque ele havia parado de me contar sobre a vida dele meses atrás. Houve uma época em que Rafael me ligava depois de cada reunião de negócios, compartilhando vitórias e frustrações como se eu fosse sua confidente mais próxima. Agora, eu nem sabia dizer em que projeto ele estava trabalhando ou quais clientes o mantinham tão ocupado que ele não podia dispensar 2 horas para a mãe. "Talvez no próximo fim de semana, então?" Tentei manter a esperança fora da minha voz, mas ela se infiltrou de qualquer forma. Aquela avidez patética de alguém implorando por migalhas de atenção do próprio filho. "Vamos ver, mãe. Eu realmente preciso ir." A linha ficou muda, deixando-me segurando o telefone em uma cozinha que de repente parecia grande e silenciosa demais. Eu me peguei encarando o local onde as taças de vinho estiveram 3 noites atrás, onde tudo que eu pensava saber sobre meu filho tinha rachado como um ovo batendo no concreto. O trabalho se tornou meu refúgio. No supermercado onde eu estava empregada em meio período há 5 anos, eu me dedicava às minhas tarefas com a devoção de alguém tentando fugir dos próprios pensamentos. Dona Santos, minha supervisora, até comentou: "Lúcia, você reorganizou a seção de enlatados inteira 2 vezes esta semana. Está tudo bem?" "Só me mantendo ocupada", eu disse, ajustando uma fileira de potes de molho de tomate que já estavam perfeitamente alinhados. "Mente vazia é oficina do diabo, e tudo mais."
Mas a verdade era que mentes ociosas eram piores. Quando minhas mãos paravam de se mover, meu cérebro começava a repassar aquele jantar, analisando cada gesto, cada palavra, cada momento calculado da visita do meu filho. O jeito que ele posicionou as taças. O jeito que ele mal tocou no vinho enquanto observava o meu como um falcão. O jeito que ele insistiu para que eu bebesse, pressionou com a persistência de alguém que precisava de um resultado específico. O que havia naquela taça? E, mais aterrorizante, o que ele havia planejado fazer uma vez que eu estivesse inconsciente? As perguntas me seguiam para casa todas as noites, para o meu pequeno apartamento, onde fotos emolduradas de Rafael sorriam para mim em todas as superfícies. A formatura do ensino médio, a carta de aceitação na faculdade, o dia em que ele conseguiu o primeiro emprego de verdade. Em cada foto, eu via felicidade genuína, amor real. Quando foi que aquele menino desapareceu? Quando foi que ele olhou para mim e decidiu que eu era dispensável? 2 semanas depois, Maria, a namorada de Rafael, me ligou. Nós nos encontramos apenas algumas vezes, mas ela sempre foi educada, até calorosa. Agora, a voz dela carregava uma estranha formalidade, como se estivesse lendo um roteiro. Oi, Dona Lúcia. Espero que não se importe de eu ligar diretamente. Claro que não, querida. Como você está? Estou bem, obrigada. Na verdade, estou ligando sobre... Bem, Rafael mencionou que a senhora tem tido alguns problemas de saúde ultimamente? Problemas de memória? As palavras me atingiram como um tapa. Desculpe, o quê? Ele disse que a senhora tem estado confusa com as coisas, esquecendo conversas, misturando detalhes. Ele está realmente preocupado com a senhora. Agarrei o telefone com mais força, minha mão livre buscando instintivamente o balcão da cozinha para me apoiar. Maria, eu não tenho problemas de memória. Não sei o que Rafael te disse, mas... A voz dela ficou incerta. Ele disse que a senhora talvez não se lembrasse de ter esses problemas. Isso faz parte do problema, segundo ele. O jogo psicológico era tão elegante, tão perfeitamente construído, que eu quase admirei a eficiência. Se eu negasse ter problemas de memória, isso era apenas prova de que eu os tinha. Se eu ficasse chateada com a acusação, isso era evidência de confusão e instabilidade. Rafael havia criado uma narrativa onde minhas próprias palavras se tornavam armas contra mim. Maria, querida, me escute com atenção. Não estou tendo problemas de saúde. Minha memória está ótima. O que quer que Rafael esteja dizendo às pessoas sobre minha condição não é verdade. O silêncio se esticou entre nós, e eu quase podia ouvi-la recalibrando, tentando descobrir em qual versão da realidade acreditar. Tudo bem. Eu só pensei que a senhora deveria saber o que ele estava dizendo. Talvez haja algum mal-entendido em algum lugar. Obrigada por me contar, eu disse baixinho. Agradeço sua honestidade. Depois que desligamos, sentei-me à mesa da cozinha e olhei para minhas mãos. Estas eram as mãos que tinham trocado as fraldas de Rafael, preparado os lanches escolares, segurado-o quando ele chorou pelo primeiro coração partido. Agora, meu próprio filho estava espalhando mentiras sobre minha capacidade mental, preparando o terreno para algo que eu tinha medo de contemplar por completo. Pensei na minha vizinha, Dona Fátima, cujo filho a havia declarado incapaz no ano passado. A rapidez com que ela passou de viúva independente a tutelada pelo Estado, seu apartamento vendido, seus pertences distribuídos, sua autonomia arrancada com algumas assinaturas em documentos legais. Ela tentou lutar, mas quem acredita em uma mulher com demência quando sua própria família diz que ela não está apta a tomar decisões? O padrão estava ficando claro. O vinho drogado tinha sido o plano A, rápido, silencioso, provavelmente planejado para me deixar doente o suficiente para justificar hospitalização ou, pelo menos, uma avaliação de saúde mental. Agora, Rafael estava passando para o plano B, assassinato de caráter. Se ele pudesse convencer pessoas suficientes de que eu estava perdendo a cabeça, ele não precisaria colocar nada na minha bebida. O mundo faria o trabalho dele. Mas por quê? Essa pergunta assombrava minhas noites sem sono. Rafael ganhava um bom dinheiro no emprego de marketing. Eu vivia modestamente em um apartamento pequeno e tinha talvez uns $15.000 em economias. Dificilmente uma fortuna pela qual valesse a pena destruir a mãe. Minha apólice de seguro de vida pagaria 50 mil.
Mas isso parecia uma quantia tão irrisória para justificar esse nível de crueldade calculada. A menos que não fosse sobre dinheiro de forma alguma. A menos que fosse sobre algo mais sombrio. Algo que eu não estava pronta para encarar. Na próxima vez que ele ligou, a voz de Rafael carregava um novo tom. Preocupado, condescendente, o jeito que os adultos falam com crianças que não podem ser confiadas com objetos cortantes. Mãe, eu tenho pensado sobre o que aconteceu no seu jantar de aniversário. Você parecia realmente fora de si naquela noite. Quase paranoica. Tem certeza de que está cuidando de si mesma? Estou cuidando de mim mesma muito bem, Rafael. Porque Maria mencionou que você ligou para ela, dizendo algumas coisas bem estranhas sobre mim. Isso não é típico de você, mãe. Inventar histórias, imaginar problemas que não existem. O gaslighting era tão suave, tão treinado, que por um momento duvidei da minha própria memória. Eu havia interpretado mal o incidente do vinho? Havia uma explicação inocente que perdi na minha paranoia? Então, lembrei-me do gosto amargo, dos fragmentos não dissolvidos no fundo da taça, o jeito que ele me observou como um cientista monitorando um experimento. Não, eu não tinha imaginado nada disso. Não estou inventando histórias, filho. Eu sei o que eu vi. O que você acha que viu? Ele corrigiu gentilmente. Mãe, estou preocupado com você. Realmente preocupado. Talvez devêssemos procurar alguma ajuda para você. Existem algumas clínicas ótimas. Clínicas? A palavra saiu mais cortante do que eu pretendia. Você quer dizer como casas de repouso? Apenas lugares onde você poderia obter o apoio de que precisa. Onde profissionais poderiam monitorar sua condição e garantir que você esteja segura. Segura. A palavra se revirou no meu estômago como uma faca. Segura de quê? De lembrar demais? De fazer perguntas demais? De recusar-se a beber vinho que tinha gosto de traição? Eu não preciso de monitoramento, Rafael. Eu preciso que meu filho pare de mentir sobre mim para a namorada dele. O silêncio que se seguiu foi diferente das pausas distraídas dele. Este era calculista, predatório. Quando ele falou novamente, a voz dele havia perdido toda a pretensão de calor. Acho que precisamos conversar pessoalmente, mãe. Em breve. Há algumas coisas que precisamos discutir sobre o seu futuro. Meu futuro. Não nosso futuro juntos como família. Não planos para feriados ou netos que eu nunca teria. Meu futuro. Singular e ominoso. Algo que ele aparentemente se sentia qualificado para decidir sem minha opinião. Depois que ele desligou, fui para o meu quarto e abri a pequena caixa de joias na minha cômoda. Dentro, sob as poucas bijuterias que eu possuía, estava um cartão de visita que minha amiga Carmen havia me dado meses atrás, uma advogada especializada em direito do idoso e disputas familiares. Apenas por precaução, Carmen havia dito quando o colocou na minha mão. Minha prima teve problemas com os filhos tentando tirar vantagem. Esta mulher sabe como proteger pessoas como nós. Eu pensei que Carmen estava sendo paranoica na época. Agora percebi que ela tinha sido profética. Enquanto eu segurava o cartão em meus dedos trêmulos, entendi que meu filho não estava apenas tentando me machucar. Ele estava tentando me apagar, transformar-me de uma pessoa com direitos e autonomia em um problema que exigia solução, um fardo que precisava ser administrado. Mas ele cometeu um erro crucial. Subestimou a mulher que o criou, a mãe que lutou contra a pobreza e a solidão, e incontáveis pequenas humilhações para dar a ele todas as oportunidades que a vida poderia oferecer. Essa mulher não ia desaparecer silenciosamente em qualquer clínica que ele tivesse planejado para o futuro dela. O escritório da advogada cheirava a livros antigos e café fresco, uma combinação que de alguma forma me fazia sentir nervosa e esperançosa. Doutora Patrícia Meirelles era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com olhos gentis atrás de óculos de aro de metal e o tipo de atitude objetiva que sugeria que ela já tinha ouvido todas as histórias de horror familiar imagináveis. Me diga o que tem acontecido, Dona Lúcia, ela disse, a caneta pairando sobre um bloco de anotações amarelo. Comece pelo início. Eu contei a ela sobre o vinho, sobre as mentiras que Rafael estava espalhando, sobre as ameaças veladas disfarçadas de preocupação com meu bem-estar. Doutora Meirelles ouviu sem interrupção, ocasionalmente fazendo anotações, sua expressão ficando mais séria à medida que minha história se desenrolava. Isso é, infelizmente, mais comum do que as pessoas imaginam, ela disse quando terminei.
Filhos adultos que veem seus pais envelhecendo como obstáculos, e não como pessoas com direitos. A boa notícia é que a senhora está aqui agora, antes que qualquer processo legal tenha começado. Podemos tomar medidas para se proteger. Ela explicou os documentos que poderíamos preparar. Diretivas antecipadas. Procurações para alguém em quem eu confiasse em vez de Rafael. Diretrizes médicas que o impediriam de me internar contra a minha vontade. Era como uma armadura feita de papelada. Proteção detalhada em linguagem jurídica que nem mesmo filhos manipuladores poderiam facilmente contornar. Eu preciso perguntar, Dona Lúcia. A senhora tem alguma ideia de por que seu filho estaria fazendo isso? A motivação financeira é comum, mas às vezes há outros fatores. Eu estava temendo essa pergunta porque não tinha uma boa resposta. Eu não sei. Continuo tentando entender o que eu fiz de errado. O que mudou entre nós? Doutora Meirelles inclinou-se ligeiramente para a frente. Pelo que a senhora me contou, isso não é sobre algo que a senhora fez de errado. É sobre quem ele escolheu se tornar. Sair do escritório dela com uma pasta cheia de documentos de proteção parecia a primeira vitória que eu tive em semanas. Mas esse sentimento evaporou 3 dias depois, quando Rafael apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu estava fazendo o jantar. Apenas uma sopa simples e um pouco de pão quando ouvi a chave dele na fechadura. O fato de ele ainda usar a chave em vez de bater deveria ter sido meu primeiro aviso de que esta não seria uma visita agradável. Oi, mãe, ele disse entrando sem esperar por um convite. Os olhos dele imediatamente começaram a escanear meu apartamento, fazendo um inventário como um avaliador examinando uma propriedade. Como você está se sentindo? Estou bem, querido. Vai ficar para o jantar? Eu fiz bastante, mas ele não estava ouvindo. Ele estava estudando minha sala de estar com a atenção crítica de alguém procurando evidências para apoiar uma conclusão predeterminada. Mãe, quando foi a última vez que você limpou este lugar? Olhei em volta do meu apartamento, confusa. Eu tinha aspirado há 2 dias. Limpei todas as superfícies. Mantive tudo limpo e arrumado como sempre fazia. Eu limpo regularmente, Rafael. Por quê? Ele caminhou até minha mesa de centro e passou o dedo sobre a superfície. Depois o levantou como se tivesse encontrado poeira. Embora eu pudesse ver que o dedo dele estava limpo. Parece que você está deixando as coisas um pouco de lado. E isso? Ele gesticulou em direção a uma pequena pilha de correspondências no balcão da minha cozinha. Contas e papeladas simplesmente jogadas onde qualquer um poderia ver. Isso não é muito responsável, mãe. A correspondência estava organizada em uma pilha arrumada. Conta de telefone embaixo, conta de luz no meio, folheto do supermercado em cima. Eu planejava arquivar as contas depois de pagá-las, exatamente como fiz todos os meses por 30 anos. Mas Rafael estava descrevendo como se eu tivesse deixado documentos confidenciais espalhados ao vento. São apenas as contas desta semana, filho. Eu sempre... E veja isto. Ele se moveu para a minha geladeira, onde eu mantinha minhas listas de compras e lembretes de compromissos em pequenos blocos de notas magnéticos. Você está anotando lembretes para tudo agora. Comprar leite, consulta médica terça, ligar de volta para Carmen. Mãe, pessoas saudáveis não precisam anotar tarefas básicas como comprar leite. Cada observação era tecnicamente verdadeira, mas torcida em algo sinistro. Sim, eu escrevia listas de compras. Quem não escrevia? Sim, eu anotava horários de consultas para não esquecer. Isso não era apenas ser organizada, mas na narrativa de Rafael, esses comportamentos normais se tornavam sintomas de declínio, evidência de que eu não conseguia mais gerenciar minha própria vida. Rafael, eu sempre fiz listas. Você sabe disso. Lembra quando você era pequeno como eu fazia listas para tudo? Compras de supermercado, material escolar, planejamento de festas de aniversário? Era diferente. Ele disse com desdém. Você estava gerenciando uma casa naquela época, controlando minhas necessidades também. Agora é só você, mãe. Se você não consegue se lembrar de comprar leite para uma pessoa, ele deixou a insinuação pairar no ar como fumaça. Se eu não conseguia lidar com algo tão simples quanto compras de supermercado, como eu poderia ser confiada com decisões maiores? Como eu poderia gerenciar minhas próprias finanças, meu próprio cuidado médico, meu próprio futuro? Eu servi o jantar mesmo assim, esperando que a comida pudesse suavizar o que quer que tivesse endurecido no coração do meu filho. A sopa estava boa,
Uma receita que a avó dele me ensinou, rica em vegetais e ervas que enchiam a cozinha com cheiros reconfortantes. Mas Rafael mal tocou nela, passando a maior parte da refeição tirando fotos com o celular. "O que você está fazendo?" perguntei, observando-o apontar a câmera para o meu fogão. "Apenas documentando", ele disse casualmente. "Mãe, quando foi a última vez que você limpou este queimador? Há algumas manchas aqui que parecem bem antigas." Olhei para o meu fogão, que eu havia limpado minuciosamente apenas 2 dias antes. Havia uma pequena manchinha perto do queimador de trás, onde a sopa havia espirrado durante o cozimento, mas mal era o risco à saúde que Rafael estava fazendo parecer. "Eu limpo meu fogão regularmente, filho. Aquele respingo acabou de acontecer enquanto eu estava cozinhando esta noite." Mas ele já estava seguindo em frente, fotografando o interior da minha geladeira, o banheiro onde uma toalha estava levemente torta no toalheiro, o quarto onde minha cama não estava feita com precisão militar porque eu estava com pressa para ir trabalhar naquela manhã. Cada foto era uma pequena violação, mas mais do que isso, era evidência sendo coletada para algum processo futuro que eu ainda não conseguia imaginar. Rafael estava construindo um caso contra mim usando as imperfeições normais da vida humana, transformando cada pequeno detalhe doméstico em prova de incompetência. "Sabe o que eu acho que ajudaria?" ele disse enquanto se preparava para sair. "Acho que você deveria considerar contratar um serviço de limpeza. E talvez um daqueles programas de entrega de refeições. Tirar um pouco do fardo de você mesma." "Eu não preciso dessas coisas, Rafael. Estou me virando muito bem." "Está mesmo?" Ele me mostrou a tela do celular, que exibia uma das fotos que ele havia tirado. Um close-up do meu balcão da cozinha, onde uma mancha de café havia deixado um leve anel na superfície. "Porque isso não parece alguém que está se virando bem. Isso parece alguém que precisa de ajuda, mas é orgulhosa demais para pedir." A mancha de café era da minha xícara matinal, um pequeno acidente que eu não havia notado quando limpei o balcão. No contexto de uma casa habitada, não era nada. Mas na fotografia de Rafael, ampliada e isolada de todo o resto, parecia incriminador, evidência de negligência, prova de declínio. Depois que ele saiu, passei 2 horas limpando meu apartamento com uma intensidade que beirava a mania. Esfreguei cada superfície, organizei cada gaveta, arrumei minha cama tão perfeitamente que parecia um quarto de hotel. Mas, mesmo enquanto trabalhava, eu sabia que não importaria. Rafael encontraria algo, uma revista deixada aberta em uma mesa, um pano de prato dobrado ligeiramente errado, um grão de poeira flutuando em um raio de sol, e transformaria isso em evidência de que eu não conseguia cuidar de mim mesma. A parte mais desoladora não era a manipulação em si, mas a percepção de que meu filho havia me estudado tão cuidadosamente que sabia exatamente quais botões apertar. Ele sabia que eu tinha orgulho de manter uma casa limpa, então atacou minha arrumação. Ele sabia que eu valorizava minha independência, então sugeriu que eu precisava de assistência constante. Ele sabia que eu o amava o suficiente para duvidar de mim mesma antes de duvidar dele. Então ele me fez questionar minhas próprias percepções da realidade. 3 dias depois, minha vizinha Dona Chen bateu na minha porta com uma expressão preocupada. "Lúcia, querida, espero que não se importe de eu perguntar, mas está tudo bem? Seu filho veio mais cedo perguntando se eu havia notado alguma mudança no seu comportamento ultimamente. Ele parecia bastante preocupado. Meu coração afundou. Que tipo de mudanças? Ele perguntou se eu tinha visto você deixando a porta destrancada, ou esquecendo de desligar eletrodomésticos, ou parecendo confusa quando conversávamos. Claro que eu disse a ele que não, que você sempre foi afiada como um prego. Mas ele parecia pensar que eu talvez não tivesse notado. A audácia era de tirar o fôlego. Rafael estava agora recrutando meus vizinhos como testemunhas, tentando criar uma rede de pessoas que testemunhariam minha incompetência, tivessem elas observado algo ou não. Ele estava contando com a natureza humana, a tendência de lembrar as coisas de forma diferente quando alguém planta uma semente de dúvida, a maneira como as pessoas começam a ver problemas que nunca estiveram lá quando lhes é dito para procurá-los. Dona Chen, preciso que a senhora saiba que eu não tenho deixado minha porta destrancada ou esquecido de desligar eletrodomésticos. Eu não tenho ficado confusa durante nossas conversas. Se meu filho perguntar sobre isso de novo, por favor, diga a ele exatamente o que a senhora me disse,
que nunca observou nenhum desses comportamentos. Ela assentiu, mas eu pude ver a incerteza se insinuando nos olhos dela. A dúvida era contagiosa, e Rafael estava espalhando-a como um vírus por cada relacionamento que eu tinha. Naquela noite, liguei para Carmen e contei a ela o que estava acontecendo. O silêncio dela do outro lado da linha se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído. Carmen, você está aí? Estou aqui, Mija. Eu só estou... Sinto muito. Eu estava me perguntando por que Rafael me fez todas aquelas perguntas na semana passada. Que perguntas? Sobre se você parecia esquecida quando conversávamos, se eu tinha notado você se repetindo ou ficando confusa sobre datas. Ele disse que estava preocupado com sua saúde e queria saber se outras pessoas também tinham notado mudanças. A natureza sistemática disso me tirou o fôlego. Rafael não estava apenas espalhando mentiras. Ele estava conduzindo uma investigação, entrevistando todos na minha vida para ver se conseguia fabricar um consenso sobre meu estado mental em declínio. Ele estava transformando meus próprios amigos e vizinhos em cúmplices involuntários em sua campanha para me declarar incompetente. Mas ele cometeu um erro. Superestimou a disposição das pessoas em mentir sobre alguém de quem gostavam. Carmen, Dona Shen, até Maria quando ligou para me avisar. Todas disseram a verdade sobre o que realmente observaram, que não era nada alarmante. O problema era que, em processos legais, a verdade era muitas vezes menos importante do que a narrativa, e Rafael era muito bom em criar narrativas. Parei de atender as ligações de Rafael depois que o terceiro vizinho me contatou sobre suas entrevistas. Cada conversa parecia outra pequena morte, outro pedaço da minha vida sendo dissecado e reembalado como evidência contra mim. Quando o nome dele aparecia na tela do meu celular, eu deixava cair na caixa postal e depois apagava as mensagens sem ouvi-las. Eu não conseguia mais suportar ouvir aquele tom preocupado e condescendente. Não aguentava o jeito que ele havia aprendido a usar a própria voz como arma contra mim. O silêncio que se seguiu foi alívio e punição. Pela primeira vez em semanas, eu não estava me preparando para a próxima manipulação, o próximo ataque sutil à minha realidade. Mas o silêncio também amplificou meu isolamento, lembrando-me de que a pessoa para quem eu ligava primeiro com boas ou más notícias era agora alguém de quem eu tinha que me proteger. O trabalho se tornou mais difícil. Não porque minhas habilidades tivessem mudado, mas porque eu me pegava duvidando de cada ação, analisando cada escolha através da lente de como Rafael poderia distorcê-la em evidência de incompetência. Quando esqueci de reabastecer os cestos de compras em uma tarde, passei 20 minutos obcecada se isso era o tipo de esquecimento que ele fotografaria e documentaria. Quando tive que pedir a Dona Santos para repetir uma mudança de horário, me preocupei que ela pudesse mencionar isso a alguém que pudesse mencionar a alguém que pudesse eventualmente relatar ao meu filho. Lúcia, você parece distraída ultimamente. Dona Santos observou em uma quinta-feira enquanto eu reorganizava a mesma exibição de enlatados pela terceira vez. Está tudo bem em casa? A ironia não me passou despercebida. A campanha do meu filho para provar que eu estava perdendo a cabeça estava, na verdade, me fazendo comportar de maneiras que poderiam ser interpretadas como evidência de declínio mental. O estresse constante e a hipervigilância estavam afetando minha concentração, me deixando nervosa e ansiosa de maneiras que pareciam estranhas à minha natureza normalmente calma. Apenas um pouco de estresse familiar, eu disse, o que era verdade e completamente inadequado para descrever a guerra psicológica que estava sendo travada contra mim pelo meu próprio filho. Em casa, meu apartamento começou a parecer uma exibição de museu, em vez de um espaço habitável. Eu me peguei limpando obsessivamente, organizando e reorganizando cada superfície, tentando eliminar qualquer detalhe que Rafael pudesse fotografar como evidência de negligência. O balcão da minha cozinha brilhava, meu banheiro cintilava, cada toalha pendurada em ângulos perfeitamente retos, cada livro em alinhamento preciso na prateleira. Mas a perfeição parecia vazia, desesperada. Eu estava vivendo minha vida como uma performance para uma plateia de um só, o filho que se autoproclamou juiz e júri da minha capacidade mental. A pior parte era o jeito que a dúvida começou a se insinuar nos meus próprios pensamentos. Depois de semanas sendo informada de que eu era esquecida, confusa,
Incapaz de cuidar de mim mesma, comecei a questionar minhas próprias percepções. Quando não consegui encontrar meus óculos de leitura em uma noite, meu primeiro pensamento não foi que eu simplesmente os havia perdido. Foi se isso era o tipo de lapso de memória de que Rafael estava falando. Quando tive que checar meu calendário 2 vezes para lembrar de uma consulta médica, me perguntei se isso era evidência do declínio cognitivo que todos pareciam ver, exceto eu. Isso, percebi, era o verdadeiro gênio do gaslighting. Não fazia apenas os outros duvidarem de você, fazia você duvidar de si mesma. O ponto de ruptura veio em uma quinta-feira chuvosa, quando descobri que Rafael havia contatado o consultório do meu médico. Só descobri porque Sofia, a enfermeira do Dr. Antunes, ligou para agendar o que ela chamou de consulta familiar. Seu filho solicitou uma reunião para discutir seus sintomas recentes. Sofia explicou em sua voz gentil e profissional. Ele mencionou preocupações sobre problemas de memória e queria falar com o médico sobre opções de tratamento. Minhas mãos começaram a tremer enquanto segurava o telefone. Que sintomas? Eu não relatei nenhum sintoma. Eu nem tive uma consulta há 3 meses. Ah, a voz de Sofia ficou incerta. Ele disse que a senhora estava tendo problemas, mas talvez não se lembrasse de discuti-los conosco. Ele queria fornecer informações sobre o que estava observando em casa. A manipulação havia atingido um novo nível de sofisticação. Rafael estava agora se inserindo no meu tratamento médico, posicionando-se como o narrador confiável da minha saúde, enquanto me colocava como uma testemunha não confiável da minha própria experiência. Se eu protestasse, isso apenas confirmaria sua narrativa de que eu estava confusa e na defensiva sobre minha condição. Sofia, preciso que você escute com atenção. Eu não estou experimentando problemas de memória ou quaisquer outros sintomas cognitivos. Meu filho não tem permissão para discutir meu tratamento médico com ninguém no seu consultório. Por favor, faça uma anotação no meu arquivo de que toda a comunicação deve ser feita diretamente comigo. Claro, dona Lúcia. Vou garantir que o doutor Antunes saiba, mas, mesmo enquanto eu desligava, eu sabia que o dano estava feito. Uma semente de dúvida havia sido plantada nos meus registros médicos. Uma nota que me seguiria para cada consulta futura. Família relata preocupações cognitivas que a paciente nega. Naquela noite, sentei-me na minha cozinha impecável e olhei para o jantar que preparei para uma só pessoa. Uma pequena porção de arroz e feijão, um pedaço de frango grelhado, alguns vegetais cozidos no vapor. A refeição parecia solitária no prato grande, mas eu havia parado de cozinhar porções maiores semanas atrás. Não havia ninguém para compartilhá-las, ninguém cuja companhia eu quisesse mais. O telefone tocou enquanto eu comia, e o nome de Maria apareceu na tela. Por um momento, considerei não atender. Nossa última conversa me deixou exposta e vulnerável, mas algo no meu coração ainda esperava que ela estivesse ligando como uma amiga, e não como mensageira de Rafael. Dona Lúcia, espero não estar incomodando. De jeito nenhum, querida. Como você está? Estou confusa, na verdade. É por isso que estou ligando. A voz de Maria carregava uma tensão que eu não tinha ouvido antes. Rafael tem me falado mais sobre seus problemas de saúde, e estou começando a me sentir desconfortável com algo. Meu pulso acelerou. Que tipo de desconforto? Ele me mostrou fotos do seu apartamento. Ele disse que eram evidências de que a senhora não está cuidando de si mesma. Mas, dona Lúcia, elas parecem apenas fotos de uma casa normal. Uma mancha de café no balcão, algumas correspondências em uma pilha, uma toalha pendurada levemente torta. Não consigo entender por que ele acha que essas coisas são preocupantes. A esperança vibrou no meu peito como um pássaro testando asas danificadas. O que mais ele te disse? Ele diz que a senhora tem ligado para ele repetidamente, tendo as mesmas conversas várias vezes porque esquece que já conversou. Mas, dona Lúcia, eu vi o celular dele. A senhora não ligou para ele há mais de 2 semanas. Pelo contrário, ele é quem tem estado obcecado em ligar para a senhora. A validação parecia água depois de dias no deserto. Alguém mais conseguia ver as inconsistências na história de Rafael. O jeito que a versão dele da realidade não correspondia à evidência do próprio comportamento dele. Maria, posso te perguntar algo? Rafael alguma vez mencionou porque ele acha que eu preciso de ajuda? O que está motivando essa preocupação repentina dele com o meu bem-estar? O silêncio se esticou entre nós.
E quando Maria falou novamente, a voz dela estava quase um sussurro. Dona Lúcia, eu acho que há algo que a senhora precisa saber. Rafael tem pesquisado casas de repouso. Caras. Ele tem pesquisado o que é preciso para internar alguém para avaliação psiquiátrica. Que tipo de documentação ele precisaria para provar que a senhora não é competente para tomar suas próprias decisões. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada um acertando com precisão devastadora. Rafael não estava apenas espalhando boatos sobre meu estado mental. Ele estava ativamente planejando minha institucionalização. Ele continua falando sobre sua apólice de seguro de vida. Maria continuou, a voz ficando mais forte como se ela tivesse decidido me contar tudo. Sobre como é irresponsável alguém com problemas cognitivos ter controle sobre as próprias finanças. Ele calculou quanto custaria para mantê-la em uma clínica e quanto sobraria depois. Sobrar. Como se eu já estivesse morta. Como se minha vida tivesse se tornado nada mais do que um problema de matemática para resolver. Tem mais, Maria disse, e eu podia ouvir lágrimas na voz dela agora. Ele tem praticado conversas comigo, ensaiando como vai explicar sua condição para médicos e assistentes sociais. Ele criou uma linha do tempo inteira do seu suposto declínio, com exemplos e datas específicas. Dona Lúcia, nada disso é verdade, mas é tudo muito detalhado e convincente. A natureza sistemática do plano de Rafael me tirou o fôlego. Isso não era crueldade oportunista ou um momento de fraqueza. Era uma campanha calculada que estava sendo planejada há meses. Ele me estudou como um problema a ser resolvido, analisou minhas rotinas e relacionamentos para encontrar as formas mais eficazes de destruir minha credibilidade. Depois que Maria desligou, prometendo me ligar se Rafael revelasse mais alguma coisa, sentei-me no meu apartamento silencioso e tentei entender como o bebê que eu havia embalado para dormir tinha se tornado alguém capaz de tamanha maldade calculada. Pensei nas noites que fiquei acordada quando ele teve febre, nos empregos que aceitei para pagar o material escolar, nos sonhos que adiei para que ele pudesse perseguir os próprios. Onde naquela história de amor e sacrifício eu havia plantado as sementes de tamanha manipulação desalmada? Mas, mesmo enquanto fazia a pergunta, eu sabia que era a errada. Isso não era sobre algo que eu havia feito ou deixado de fazer como mãe. Era sobre escolhas que Rafael havia feito como adulto, sobre a pessoa que ele decidiu se tornar quando pensou que ninguém estava olhando. A parte mais triste não era nem a traição, era a percepção de que eu estava lamentando a perda de alguém que talvez nunca tivesse realmente existido. O filho amoroso que eu lembrava, o menino que costumava me trazer margaridas e me chamar de melhor amiga, poderia ter sido apenas mais uma performance, outro papel que ele desempenhou até não precisar mais da minha aprovação para sobreviver. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, passando pelos rituais de autocuidado que me sustentaram por décadas de desafios, vi meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que olhava para mim era mais velha do que eu lembrava, com rugas ao redor dos olhos que falavam de estresse recente e um cansaço que ia mais fundo do que simples fadiga. Mas havia algo mais na expressão dela também. Uma dureza que não estava lá antes. Uma qualidade que sugeria que ela havia parado de se surpreender com a crueldade, parado de esperar justiça de um mundo que havia revelado sua capacidade de traição. Eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo, pensei, lembrando da pasta da doutora. Meirelles cheia de proteções legais, lembrando da disposição de Maria em me dizer a verdade. Lembrando da minha própria recusa teimosa em beber vinho envenenado ou acreditar em palavras envenenadas. Eles não sabiam que algumas coisas não podiam ser tiradas. Não importa quão inteligentemente o roubo fosse planejado. O sono veio mais fácil naquela noite do que nas últimas semanas. Pela primeira vez desde o jantar de aniversário, eu não estava deitada acordada, me perguntando o que eu havia feito de errado, ou como eu poderia consertar um relacionamento que aparentemente estava quebrado muito antes de eu notar as rachaduras. A verdade, por mais feia que fosse, era mais limpa do que a confusão que vinha corroendo minha paz de espírito. Acordei antes do amanhecer e fiz café na cozinha que Rafael havia fotografado e criticado. Enquanto eu estava na janela observando a cidade ganhar vida lentamente, me peguei lembrando não do homem desapontado que tentou me drogar, mas do garotinho que costumava subir na minha cama durante as tempestades. Como ele se aninhava ao meu lado, seu pequeno corpo tremendo até que eu contasse a ele histórias sobre princesas corajosas que se salvavam
e raposas espertas que enganavam animais maiores e mais malvados. Não era mais dor, era clareza. Naquela manhã, liguei para a doutora Meirelles e agendei outra consulta. Havia documentos adicionais que precisávamos preparar, salvaguardas que eu não havia entendido serem necessárias até que as revelações de Maria me mostrassem a amplitude total do planejamento de Rafael. Estou orgulhosa de a senhora ter voltado tão rapidamente, a doutora Meirelles disse enquanto eu me ajeitava na cadeira em frente à mesa dela. A maioria das pessoas quer acreditar que os membros da família têm seus melhores interesses no coração, mesmo quando a evidência sugere o contrário. Passei 30 anos criando aquele menino, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Eu sei a diferença entre um filho que está preocupado com a mãe e um filho que está planejando roubar a vida dela. Passamos 2 horas revisando papelada adicional, formulários de contato de emergência que listavam Carmen em vez de Rafael, diretivas médicas que o impediam especificamente de tomar decisões sobre meus cuidados, proteções financeiras que tornariam quase impossível para ele acessar minhas contas, mesmo que de alguma forma ele me declarasse incompetente. Mais uma coisa, a doutora Meirelles disse enquanto nossa reunião terminava. Quero que a senhora comece a manter um diário detalhado. Documente cada interação com seu filho, cada mentira que ele conta sobre a senhora, cada tentativa de manipulação. Inclua datas, horários, testemunhas quando possível. Se isso acabar no tribunal, precisaremos de evidências do padrão de comportamento dele. A ideia de processos judiciais fez meu estômago se apertar, mas eu assenti. Eu passei décadas documentando minha vida em álbuns de fotos e scrapbooks, preservando memórias de festas de aniversário e peças escolares e férias em família. Agora, eu estaria documentando algo muito mais sombrio. A destruição sistemática da confiança entre mãe e filho. Naquela tarde, parei no banco onde eu mantinha contas há mais de 20 anos. O gerente, Sr. Cordeiro, me conhecia bem o suficiente para conversar sobre meu trabalho no supermercado e perguntar sobre a carreira de Rafael em marketing. Hoje, porém, eu tinha negócios que não podiam ser conduzidos em conversas amigáveis. Preciso fazer algumas alterações nas minhas contas, eu disse, deslizando a papelada da doutora Meirelles sobre a mesa dele. Quero remover o acesso do meu filho à minha caixa de depósito e alterar as informações do beneficiário da minha conta poupança. A expressão do Sr. Cordeiro ficou preocupada. Está tudo bem, dona Lúcia? Estas são mudanças significativas. Está tudo bem, eu disse. E pela primeira vez em semanas, isso parecia verdade. Estou apenas atualizando meus assuntos para refletir meus desejos atuais. O processo demorou mais do que o esperado. Bancos, descobri, relutavam em remover membros da família de contas sem extensa documentação e múltiplas assinaturas. Mas, eventualmente, as mudanças foram feitas. A chave de Rafael para minha caixa de depósito foi desativada. O nome dele foi removido das minhas informações de contato de emergência. O pequeno ninho de economias que acumulei ao longo de décadas de poupança cuidadosa estava agora protegido por senhas que só eu sabia. Caminhando para a casa do banco, senti-me mais leve de alguma forma, como se estivesse carregando correntes invisíveis que finalmente foram cortadas. Rafael podia fotografar minhas manchas de café e interrogar meus vizinhos, mas ele não podia mais acessar o alicerce financeiro da minha independência. Naquela noite, liguei para minha irmã Helena na cidade do México. Não falávamos há meses. A distância e o custo das ligações internacionais tornavam nossas conversas infrequentes. Mas, de repente, eu precisava ouvir uma voz da minha infância. Alguém que me conheceu antes de eu ser definida pelo meu papel como mãe de Rafael. Lúcia, que surpresa maravilhosa, Helena disse. A voz dela calorosa com prazer genuíno. Como você está, irmã? Estou bem, eu disse. E era verdade. Helena, você se lembra de quando éramos meninas? Como a mamãe costumava nos dizer que as árvores mais fortes se dobram nas tempestades, mas nunca quebram? Claro! Ela dizia isso sempre que o papai voltava bêbado e zangado. Por que você pergunta? Acho que estou lembrando de como me dobrar. Eu contei a Helena sobre o comportamento de Rafael, sobre o vinho e as fotografias, e a campanha para me declarar incompetente. Enquanto falava, observei meu reflexo na janela da cozinha. Uma mulher de 55 anos que parecia cansada, mas não derrotada, desgastada, mas não quebrada. Ai, Dios mío!
Helena sussurrou quando terminei. Lúcia, você tem que fugir dele. Venha para cá, para a cidade do México. Você tem família que te ama. A oferta era tentadora. Desaparecer no mundo de netos e jantares de domingo de Helena. Recomeçar em algum lugar que Rafael não pudesse me encontrar. Mas fugir parecia admitir a derrota. E eu não estava derrotada. Magoada, sim. Decepcionada além da conta. Mas não quebrada. Eu não estou pronta para fugir ainda, Helena. Há coisas que preciso fazer aqui primeiro. Tipo o quê? Tipo lembrar quem eu era antes de me tornar vítima dele. Nos dias seguintes, comecei a recuperar pedaços de mim mesma que foram perdidos durante as semanas de guerra psicológica. Comecei a cozinhar refeições maiores novamente. Não porque esperava companhia, mas porque eu merecia mais do que as porções parcas com as quais eu vinha sobrevivendo. Comprei flores para o meu apartamento. Girassóis brilhantes que me lembravam o jardim da minha avó. Inscrevi-me em uma aula de cerâmica no centro comunitário, algo que eu sempre quis tentar, mas nunca encontrei tempo enquanto estava focada em ser a mãe perfeita para um filho imperfeito. O estúdio de cerâmica cheirava a terra e possibilidade. Minhas mãos, que haviam se tornado tão cuidadosas e hesitantes nas últimas semanas, lembraram como moldar argila com confiança. A instrutora, uma mulher paciente chamada Rosa, que tinha a minha idade, me mostrou como centralizar a argila no torno, como usar pressão e movimento para criar algo bonito a partir de material informe. A argila sabe o que quer se tornar. Rosa explicou, enquanto minha primeira tentativa desmoronava em uma bagunça torta. Nosso trabalho é ouvir e guiar, não forçar. Pensei nisso enquanto caminhava para casa pelas ruas à noite, passando por casais de mãos dadas e famílias indo jantar, passando por jovens mães empurrando carrinhos de bebê e homens idosos jogando dominó no parque. Todas essas pessoas tinham suas próprias histórias de traição e recuperação, suas próprias experiências de aprender quando se dobrar e quando se manter firme. Por muitas semanas, eu estava deixando a narrativa de Rafael definir minha realidade. Eu aceitei a versão dele de mim como uma mulher confusa, em declínio, que não podia ser confiada com a própria vida. Mas aquela mulher não era eu. Ela era uma ficção que ele criou para justificar sua crueldade. A eu real era a mulher que criou um filho sozinha depois que o pai dele desapareceu, que trabalhou em vários empregos para pagar a educação dele, que sacrificou os próprios sonhos para que ele pudesse perseguir os dele. A eu real era alguém que sobreviveu à pobreza e à solidão e a incontáveis pequenas humilhações com sua dignidade intacta. Essa mulher não precisava da permissão de ninguém para existir, e certamente não precisava se desculpar por recusar-se a beber vinho envenenado. 3 dias depois, tomei uma decisão que teria aterrorizado a pessoa tímida e cuidadosa que eu me tornei durante a campanha de Rafael contra mim. Decidi convidá-lo para jantar. Não porque eu estava pronta para perdoá-lo, e certamente não porque eu acreditava que poderíamos de alguma forma retornar ao relacionamento que tínhamos antes, mas porque eu estava pronta para parar de fugir do confronto, pronta para parar de deixar ele controlar os termos de nossas interações. Quando eu liguei para ele, a voz de Rafael carregava surpresa, e o que poderia ter sido alívio. Mãe, eu estava começando a me preocupar. Você não estava retornando minhas ligações. Eu estava ocupada, eu disse calmamente, mas eu gostaria de te ver. Você poderia vir para o jantar neste domingo? Claro, eu estava esperando que pudéssemos conversar. Há algumas coisas que precisamos discutir sobre a sua situação. Minha situação. Como se minha vida fosse um problema que ele precisasse resolver, em vez de uma realidade que eu era perfeitamente capaz de gerenciar sozinha. Domingo às 6, eu disse. E Rafael, não traga sua câmera. O silêncio que se seguiu me disse que ele entendeu que esta não seria o tipo de visita que ele vinha orquestrando há semanas. Este seria o meu jantar, a minha casa, as minhas regras. O que quer que ele tivesse planejado realizar com sua destruição sistemática da minha credibilidade, ele teria que fazê-lo olhando diretamente nos meus olhos. Ao desligar o telefone, senti algo se encaixar dentro do meu peito. Não exatamente coragem, porque eu nunca realmente a perdi, mas algo mais duro e mais durável. Um senso do meu próprio valor que não podia ser fotografado ou documentado ou distorcido em evidência contra mim. Domingo ainda estava a dias de distância.
Mas eu já estava começando a me preparar para isso de maneiras que não tinham nada a ver com cozinhar ou limpar. Eu estava me preparando para encontrar meu filho, não como vítima dele, mas como a mulher que lhe deu a vida e que ainda tinha muita vida para viver nos seus próprios termos. A mulher que aprendeu, finalmente, que amor sem respeito era apenas outra forma de abuso e que às vezes a coisa mais amorosa que você poderia fazer por alguém era parar de permitir seus piores impulsos. Rafael pensava que conhecia a mãe dele, a mulher complacente que sempre colocava as necessidades dele antes das próprias, que engoliria qualquer humilhação em vez de arriscar perder o afeto dele. Domingo à noite, ele encontraria alguém diferente. Alguém que lembrava que era forte muito antes de ele nascer e seria forte muito depois de ele aprender as consequências de subestimá-la. O sábado de manhã chegou com o tipo de ar fresco de outono que faz tudo parecer possível. Acordei cedo e passei mais tempo do que o normal escolhendo minhas roupas para as compras de supermercado. Não o uniforme de trabalho desbotado que eu havia me acostumado a usar, mesmo nos meus dias de folga, mas um vestido azul escuro que realçava meus olhos e me lembrava que eu ainda era uma mulher digna de cuidado e atenção. No mercado, selecionei ingredientes com a precisão de alguém planejando uma ocasião especial. Vegetais frescos, ervas que encheriam meu apartamento com aromas acolhedores, uma pequena garrafa de vinho, o tipo que Rafael aprovaria, embora por razões muito diferentes do que ele poderia esperar. Eu estava cozinhando para alguém importante, para mim. O fato de ele estar lá também era quase acidental. Dona Fátima, a vizinha, estava na fila do caixa na minha frente, e ela se virou com um sorriso quando reconheceu minha voz. Lúcia, querida, você está ótima hoje. Essa cor é perfeita em você. Obrigada, eu disse, e senti o elogio se instalar nos meus ossos como calor. Quando foi que eu parei de ouvir palavras gentis? Quando foi que comecei a me ver apenas através da lente crítica de Rafael, como alguém cujo valor era medido pela ausência de manchas de café e grãos de poeira? Você vai fazer algo especial neste fim de semana? Dona Fátima perguntou, notando a qualidade dos ingredientes no meu carrinho. Meu filho vem jantar amanhã, eu disse, e me surpreendi ao não ouvir amargura na minha voz, apenas uma calma certeza de que, aconteça o que acontecer, eu lidaria com isso com dignidade. Naquela tarde, passei um tempo no meu apartamento não limpando obsessivamente, mas simplesmente apreciando o espaço que criei para mim. Os livros nas minhas prateleiras, acumulados ao longo de décadas de leitura em noites tranquilas. As plantas prosperando no meu parapeito, prova de que eu era perfeitamente capaz de nutrir seres vivos. As fotografias de família e amigos. Um lembrete visual de que eu existia em teias de conexão que se estendiam muito além do meu relacionamento com Rafael. Eu me peguei parando em uma foto tirada há 3 anos na festa de aniversário de Carmen. Nela, eu estava rindo de algo que o neto dela havia dito, meu rosto aberto e animado de uma maneira que eu mal lembrava. Aquela mulher parecia confiante, engajada com o mundo, cercada por pessoas que genuinamente gostavam da companhia dela. Ela parecia alguém que você gostaria de conhecer, alguém cujas opiniões importavam. Quando foi que eu comecei a acreditar na versão de Rafael sobre mim em vez de lembrar dessa mulher? Na manhã de domingo, assisti à missa na pequena igreja a poucos quarteirões do meu apartamento. Eu não era particularmente religiosa, mas havia algo reconfortante no ritual, no senso de pertencer a algo maior do que minhas próprias lutas. O padre Miguel pregou sobre o perdão, não o tipo que exige esquecer ou desculpar o comportamento prejudicial, mas o tipo que liberta você do veneno do ressentimento. O perdão, ele disse do púlpito, não é algo que fazemos pelos outros, é algo que fazemos por nós mesmos, para recuperar nossa paz. Pensei nisso enquanto acendia uma vela pelos meus pais, já falecidos há muito tempo, mas ainda me guiando em momentos de incerteza. Eles me ensinaram a ser forte, a me defender quando necessário, a nunca deixar ninguém me convencer de que eu era menos do que eu sabia que era. Em algum lugar nos anos de tentativa de ser a mãe perfeita, eu tinha esquecido essas lições. Era hora de lembrar. De volta para casa, comecei a cozinhar com uma intencionalidade que parecia quase cerimonial. Cada passo no preparo se tornou uma meditação sobre meu próprio valor, minhas próprias capacidades. As cebolas que eu piquei estavam perfeitamente uniformes.
As ervas que eu cortei liberaram fragrâncias que teriam orgulhado qualquer restaurante. O frango que temperei e selei tinha a perfeição dourada que vinha da paciência e da habilidade desenvolvida ao longo de décadas alimentando pessoas que eu amava. À medida que a tarde avançava, meu apartamento se encheu com os tipos de cheiros que transformam uma casa em um lar. Aquela não era a limpeza desesperada que eu havia mantido durante o pior da campanha de Rafael. Aquela era o conforto quente e habitado de uma mulher que sabia criar beleza na sua vida cotidiana. Às 4 horas, Carmen ligou para me checar. Como você está se sentindo sobre hoje à noite, Mija? Em paz, eu disse, e percebi que era verdade. Pela primeira vez em semanas, me sinto em paz. Tem certeza de que não quer que eu vá? Eu poderia ficar como testemunha, ou apenas para apoio moral. Considerei a oferta. Mas algo me disse que esta conversa precisava acontecer apenas entre Rafael e eu. Havia verdades que estavam apodrecendo na escuridão entre nós, e a luz era a única coisa que as curaria, ou as revelaria como permanentemente infectadas. Obrigada, mas isso é algo que eu preciso fazer sozinha. Além disso, acrescentei com um sorriso na voz, eu não sou a mesma mulher que o deixou pisar em mim 6 semanas atrás. Ele vai descobrir isso hoje à noite. Às 5h30, arrumei a mesa com cuidado, mas sem ansiedade. Pratos bons, guardanapos de tecido, flores do meu jardim, do parapeito da janela arranjadas em um vaso simples. Parecia acolhedor, mas não desesperado. Elegante, mas sem se esforçar demais para impressionar. Parecia uma mesa posta por uma mulher que entendia seu próprio valor. Vesti o vestido que usei na festa de aniversário de Carmen, aquele da fotografia onde eu parecia confiante e engajada com a vida. Ele ainda servia perfeitamente, ainda me fazia sentir como a mulher que eu era antes de começar a me medir pelos padrões impossíveis de Rafael. Às 5h45, abri o vinho para deixá-lo respirar. Não porque Rafael notaria ou apreciaria o gesto, mas porque um bom vinho merecia ser servido corretamente, e eu merecia desfrutar dos pequenos rituais que tornavam a vida mais civilizada. A campainha tocou exatamente às 6 horas. Rafael sempre foi pontual, uma característica que eu uma vez admirei como evidência de seu respeito pelo tempo dos outros. Agora eu entendia isso como outra forma de controle, um jeito de gerenciar interações a seu favor. Abri a porta e o encontrei parado no corredor com flores. Cravos de supermercado que pareciam ter sido escolhidos às pressas. E aquele sorriso familiar e calculado. Oi, mãe. Você parece diferente. Eu pareço eu mesma, eu disse, aceitando as flores com mais graça do que elas provavelmente mereciam. Entre. Ele entrou no meu apartamento com a cautela de alguém entrando em território desconhecido. Os olhos dele imediatamente começaram um inventário usual, procurando evidências para apoiar a narrativa que ele havia preparado para hoje à noite. Mas algo na expressão dele sugeria que ele estava tendo problemas para encontrar sua munição usual. O apartamento estava impecável, mas não obsessivamente. Limpo, mas habitado. Bonito, mas não montado para uma inspeção dele. Parecia o lar de uma mulher competente e autossuficiente, que era exatamente o que era. O jantar está cheirando incrível, ele disse, e por apenas um momento, a voz dele carregou o que poderia ter sido apreço genuíno. Você realmente se superou. Eu gosto de cozinhar quando tenho algo para comemorar, eu disse, conduzindo-o em direção à sala de jantar. O que estamos comemorando? Eu sorri, servindo vinho em 2 taças com mãos firmes. Clareza. A palavra pairou entre nós como um desafio. Os olhos de Rafael se estreitaram levemente, do jeito que faziam quando ele estava recalibrando sua abordagem para uma conversa que não estava seguindo o roteiro. Mãe, estou contente que você ligou. Eu tenho estado preocupado com você, e acho que hoje à noite devemos realmente falar sobre o seu futuro. Sobre conseguir a ajuda de que você precisa. Eu gostaria disso também, eu disse calmamente. Acho que é hora de sermos honestos sobre o que está realmente acontecendo aqui. Algo piscou no rosto dele. Incerteza, talvez. Ou o primeiro reconhecimento de que ele havia entrado em um jantar que não prosseguiria de acordo com seus planos. Sentamo-nos à mesa, e eu servi a comida que preparei com tanto cuidado. Rafael deu uma mordida no frango e parou, as sobrancelhas se levantando de surpresa. Isso está muito bom, mãe. Qualidade de restaurante. Obrigada.
Eu sempre fui uma boa cozinheira, Rafael. Só porque tenho 55 anos não significa que esqueci como alimentar as pessoas corretamente. Claro que não. Eu não quis sugerir. Eu só quis dizer que é bom ver você cuidando de si mesma, colocando esforço nas coisas. Mas eu podia vê-lo lutando para conciliar a evidência diante dele. Uma refeição perfeitamente preparada, uma mesa elegantemente posta, uma anfitriã que parecia completamente no controle do seu ambiente, com a narrativa de declínio que ele vinha construindo há semanas. Me fale sobre o trabalho, eu disse, cortando meu próprio frango com movimentos que eram precisos e confiantes. Como estão as coisas com suas campanhas de marketing? Bem, boas. Na verdade, mãe, eu esperava que pudéssemos falar sobre coisas mais importantes hoje à noite. Sobre sua saúde, sobre seus cuidados futuros. Minha saúde está excelente, eu disse agradavelmente. Minha pressão arterial está normal, meus níveis de colesterol estão bons, minha função cognitiva está afiada. Eu fiz um check-up completo 2 semanas atrás. O Dr. Antunes ficou muito satisfeito com todos os meus resultados. O garfo de Rafael parou no meio do caminho para a boca. Você fez um check-up? Você não mencionou isso. Você não perguntou sobre minha saúde real, filho. Você só perguntou sobre problemas que assumiu que eu estava tendo. O jantar continuou com uma estranha e cautelosa polidez, como 2 jogadores de xadrez estudando o tabuleiro antes de fazerem seus movimentos cruciais. Rafael continuava tentando direcionar a conversa para minhas supostas inadequações, enquanto eu calmamente desviava cada tentativa com evidências da minha competência contínua. Quando terminamos de comer, servi a sobremesa. Um manjar de coco que eu havia feito do zero, perfeito em sua beleza de calda de caramelo. Rafael olhou para ele como se fosse uma acusação. Quando foi que você aprendeu a fazer manjar? Eu sempre soube fazer manjar, Rafael. Minha mãe me ensinou quando eu tinha 12 anos. Eu fazia para o seu aniversário todos os anos até você completar 16 e decidir que preferia bolo comprado na loja. O lembrete da própria infância dele, dos anos em que eu tinha sido não um fardo a ser administrado, mas uma mãe que se dedicou à felicidade dele, parecia perturbá-lo mais do que qualquer confronto direto poderia ter feito. Enquanto eu retirava os pratos de sobremesa, movendo-me com a eficiência tranquila de alguém completamente à vontade no próprio espaço, eu podia sentir Rafael me observando com frustração crescente. Nada naquela noite estava apoiando sua narrativa cuidadosamente construída. Eu não estava confusa. Não estava esquecida, não estava exibindo nenhum dos comportamentos preocupantes que ele vinha descrevendo a todos que quisessem ouvir. Mãe, ele disse finalmente, a voz assumindo uma ponta mais dura, precisamos falar seriamente sobre sua situação de moradia, sobre o fato de que você não está segura aqui sozinha mais. Eu coloquei os pratos na pia e me virei para encará-lo, minha expressão calma, mas resoluta. Você está absolutamente certo, Rafael. Nós precisamos falar seriamente, mas não sobre minha situação de moradia. O que você quer dizer? Eu sorri, mas havia aço naquele sorriso agora. O tipo de força que vem de finalmente entender exatamente pelo que você está lutando. Quero dizer que é hora de discutir o que realmente tem acontecido aqui. E por que você pensou que poderia se safar disso? O momento havia chegado. O confronto para o qual eu estava me preparando sem nem saber. A conversa que finalmente traria tudo para a luz. Onde pertencia. O rosto de Rafael passou por uma série de microexpressões, confusão, cálculo e então, algo que parecia quase medo. Pela primeira vez, desde que ele entrou pela minha porta, ele pareceu perceber que não estava no controle desta conversa. Eu não sei do que você está falando, mãe. Eu estou apenas preocupado com o seu bem-estar. Eu me movi para o balcão da cozinha onde havia deixado uma pasta pardacenta. A mesma pasta que a doutora Meirelles me deu semanas atrás. Agora grossa com documentos e evidências adicionais. Os olhos de Rafael seguiram meus movimentos com a atenção perspicaz de alguém que sentia perigo, mas não conseguia identificar sua fonte. Deixe-me ajudar a esclarecer as coisas para você, eu disse, minha voz firme e quase casual. 6 semanas atrás, no meu aniversário, você tentou me drogar. Você colocou algo no meu vinho, esperando que eu bebesse e ficasse incapacitada. Quando isso falhou, você começou uma campanha sistemática para convencer todos na minha vida de que eu estava mentalmente incompetente. Mãe, isso é, eu não terminei. A autoridade silenciosa na minha voz o parou no meio da frase. Você contatou meus vizinhos,
pedindo que relatassem sinais de confusão ou negligência. Você fotografou itens domésticos normais para usar como evidência de declínio. Você ligou para o consultório do meu médico alegando que eu estava tendo sintomas que eu nunca relatei. Você pesquisou casas de repouso e calculou quanto dinheiro teria acesso assim que eu fosse declarada incompetente. A cada acusação, o rosto de Rafael ficava mais pálido. Eu podia vê-lo tentando descobrir o quanto eu sabia, o quanto eu podia provar, o quanto de controle de danos ele precisaria fazer. Você tem dito às pessoas que eu ligo para você repetidamente e esqueço nossas conversas. Mas eu não ligo para você há mais de 2 semanas. Você alega que sou esquecida e confusa, mas acabei de cozinhar um jantar perfeito do zero e lembrei de cada detalhe da sua infância que você parece ter convenientemente esquecido. Abri a pasta e peguei uma fotografia, uma impressão do seu perfil de mídia social que Maria havia me enviado. Ela mostrava Rafael em um restaurante caro na mesma semana em que ele estava dizendo às pessoas que eu precisava ser colocada em uma clínica para minha própria segurança. Isso foi postado 3 dias depois que você disse a Maria que eu estava me tornando um fardo financeiro. Escolha interessante para alguém que está supostamente preocupado com o desperdício de dinheiro em despesas desnecessárias. Rafael encarou a foto como se fosse prova em um julgamento criminal. O que, de certa forma, era. Agora, eu continuei, voltando a me sentar na minha cadeira com a calma confiança de alguém que detém todas as cartas. Deixe-me dizer o que eu acho que está realmente acontecendo aqui. Você decidiu que ter uma mãe viva é inconveniente. Talvez eu represente uma responsabilidade financeira que você não quer. Talvez você se sinta envergonhado do meu estilo de vida modesto, enquanto tenta impressionar seus colegas. Ou talvez você simplesmente tenha calculado que preferiria ter o dinheiro do meu seguro de vida agora do que esperar que a natureza seguisse seu curso. Isso é insano, Rafael disse, mas sua voz não tinha convicção. Você nunca o quê? Tentaria drogar sua própria mãe? Porque nós dois sabemos que você fez exatamente isso. Ou você nunca mentiria sobre meu estado mental para profissionais médicos, porque eu também tenho evidências documentadas disso. Eu removi outra folha da pasta. Anotações da minha conversa com o consultório do Dr. Antunes, com carimbo de data, hora e detalhadas. A coisa bonita sobre a verdade, Rafael, é que ela é consistente. Minha história não muda dependendo de quem está ouvindo. Eu não preciso ensaiar versões diferentes para públicos diferentes. Mas mentiras? Mentiras exigem manutenção. Elas exigem que você se lembre de qual história contou para qual pessoa e, eventualmente, todas começam a se contradizer. Rafael encostou na cadeira e eu podia vê-lo mudando de estratégia, tentando encontrar um ângulo que pudesse salvar essa situação. Mãe, mesmo que parte do que você está dizendo seja verdade, isso vem de um lugar de amor. Estou preocupado com o seu futuro. Você está morando sozinha, você trabalha em um supermercado, você não tem muita economia. O que acontece quando você envelhecer e realmente precisar de cuidados? O que acontece é que eu tomo minhas próprias decisões sobre minha própria vida, exatamente como tenho feito com sucesso por 55 anos. O que não acontece é que meu filho adulto decide que sou inconveniente e começa a tramar para me declarar incompetente para que ele possa controlar meus bens. Levantei-me e fui para a janela, olhando para a rua noturna onde famílias normais provavelmente estavam tendo conversas normais sobre trabalho e escola e planos de fim de semana. Quando me virei de volta para Rafael, senti uma calma que não experimentava há meses. Você sabe qual é a parte mais triste de toda essa situação? Não é a traição, embora isso parta meu coração. Não é nem a crueldade calculada, embora isso me choque. É o fato de você genuinamente parecer acreditar que tenho o direito de tomar essas decisões sobre a minha vida. Eu sou seu filho. Sim, você é. E eu sou sua mãe. A mulher que abriu mão dos próprios sonhos para garantir que você tivesse todas as oportunidades na vida. A mulher que fez turno extra para pagar sua educação, que passou necessidade para que você pudesse ter o que precisava. E de alguma forma, no processo de amar você tão completamente, eu ensinei a você que meu valor estava inteiramente ligado à minha utilidade para você. A expressão de Rafael estava mudando entre raiva defensiva e algo que poderia ter sido vergonha. Eu nunca pedi para você sacrificar tudo por mim. Você não pediu, mas aceitou tudo sem questionar.
E quando eu não era mais útil como a mãe que podia prover para você, você decidiu que eu deveria me tornar útil como a mãe cujos bens você poderia controlar. Voltei para o meu assento e olhei diretamente nos olhos dele. Olhos que uma vez me olharam com amor e confiança puros, agora calculistas e frios. Aqui está o que vai acontecer, Rafael. Você vai parar de espalhar mentiras sobre o meu estado mental. Você vai ligar para Maria, Carmen, Dona Shane e qualquer outra pessoa que você envenenou com suas falsas preocupações. E você vai dizer a eles que estava enganado sobre a minha condição. Você vai contatar o consultório do meu médico e retirar quaisquer pedidos de consultas familiares sobre minha saúde. E se eu não fizer isso? A pergunta foi feita com a bravata de alguém que ainda achava que tinha vantagem nesta situação. Se você não fizer, eu vou registrar um boletim de ocorrência sobre o incidente do entorpecente. Eu ainda tenho a taça de vinho com resíduos do que quer que você tenha colocado nela. Eu também vou entrar com uma ação legal por abuso de idoso e assédio. A doutora Meirelles já preparou a papelada necessária. Os olhos de Rafael se arregalaram. Você não pode provar nada sobre o vinho. Não posso? Eu sorri. E não era uma expressão agradável. Você me subestimou de tantas maneiras, filho. Você realmente pensou que eu jogaria fora a evidência da minha própria tentativa de envenenamento? O silêncio que se seguiu foi denso com recálculo. Rafael estava finalmente começando a entender que seu plano cuidadoso havia sido construído sobre um erro de cálculo fundamental de com quem ele estava lidando. Há algo mais que você precisa entender, eu continuei. Todas aquelas proteções legais que você estava planejando contornar, elas já estão em vigor. Você não tem acesso às minhas contas bancárias, nenhuma autoridade sobre minhas decisões médicas, nenhuma reivindicação sobre minha propriedade. Se algo acontecer comigo, qualquer coisa inexplicada ou suspeita, há pessoas com instruções para investigar minuciosamente. Você está me ameaçando. Estou me protegendo. Há uma diferença. Embora eu entenda como você pode confundir as duas, dado o modo como você tem operado. Rafael se levantou abruptamente, a cadeira dele arranhando o chão. Isso é ridículo. Eu sou seu filho. Eu tenho todo o direito de estar preocupado com o seu bem-estar. Você tem todo o direito de estar preocupado. Você não tem o direito de mentir, manipular ou tentar controlar minha vida com base nessas preocupações. E você certamente não tem o direito de me drogar e planejar minha institucionalização para sua própria conveniência. Eu o acompanhei até a porta, meus movimentos calmos e deliberados. No limiar, Rafael se virou com uma última tentativa de manipulação. Mãe, eu sei que você está chateada, mas pense no que você está fazendo. Eu sou sua família. Eu sou toda a família que você tem. Eu olhei para este homem que eu havia criado, este estranho que tentou roubar minha vida, e senti algo se estabelecer no lugar. Não perdão exatamente, mas um claro entendimento de como seria nosso relacionamento daqui para frente. Rafael, você parou de ser família no momento em que decidiu que eu era um obstáculo em vez de uma pessoa. Família não tenta destruir uns aos outros para ganho pessoal. Então, o que você está dizendo? Você nunca mais quer me ver? Estou dizendo que quando e se você estiver pronto para me tratar com o respeito devido a qualquer ser humano, não como sua mãe que você tem o direito de controlar, mas como uma pessoa cuja autonomia você respeita, então podemos ter uma conversa sobre que tipo de relacionamento é possível entre nós. Ele me encarou por um longo momento e eu o vi lutando com a percepção de que sua mãe havia desaparecido em algum lugar durante esta conversa, substituída por uma mulher que não seria manipulada ou intimidada. Isso não acabou, ele disse finalmente. Sim, acabou, eu respondi com calma certeza. Acabou desde o momento em que você decidiu colocar algo no meu vinho. Tudo desde então tem sido apenas você aprendendo as consequências dessa escolha. Depois que ele saiu, fiquei parada na porta por vários minutos, ouvindo os passos dele ecoarem pelo corredor e desaparecerem no silêncio. Então fechei a porta, girei a tranca e me encostei na madeira com uma sensação de completude que eu não sentia há anos. O apartamento parecia diferente agora. Não vazio, mas pacífico. Não solitário, mas privado. Não o lar de uma vítima, mas o santuário de uma mulher que havia lembrado sua própria força e decidido usá-la. Lavei a louça do jantar lentamente, saboreando o ritual simples de cuidar do meu próprio espaço. As taças de vinho foram para a lava-louças, as duas desta vez,
porque eu tinha bebido da minha sem medo ou hesitação. Os pratos bons foram secos e guardados, prontos para a próxima ocasião que valesse a pena celebrar. Enquanto eu apagava as luzes e me preparava para dormir, vi meu reflexo no espelho do corredor. A mulher que olhava para mim era mais velha do que a que abriu a porta para Rafael 6 horas antes, mas ela também era mais forte, mais clara, mais completamente ela mesma do que tinha sido em meses. 3 meses se passaram antes que eu tivesse notícias de Rafael novamente. 3 meses da vida mais pacífica que eu havia experimentado em anos. Eu me estabeleci em um ritmo que parecia familiar e completamente novo. Trabalho no supermercado onde Dona Santos me promoveu a subgerente. Aulas de cerâmica nas noites de terça-feira, jantares de domingo com Carmen e a família dela. Noites tranquilas lendo livros que eu queria ler há anos. A mulher que eu redescobri durante aqueles meses era alguém que eu quase tinha esquecido que existia, confiante em suas opiniões, confortável com a própria companhia, capaz de alegria que não dependia da aprovação ou presença de mais ninguém. Aprendi a cozinhar refeições elaboradas apenas para mim, não porque eu estava solitária, mas porque eu merecia o cuidado e a atenção que passei décadas dando aos outros. Meu apartamento se tornou um verdadeiro lar em vez de um palco montado para impressionar críticos. Pendurei novas obras de arte, gravuras que comprei na feira de arte local, não porque combinassem com algum esquema de decoração, mas porque me faziam sorrir. Reorganizei móveis para se adequarem ao meu próprio conforto em vez de algum padrão imaginado de apresentação adequada. Comprei plantas que eu queria cuidar, livros que eu queria ler, música que eu gostava de ouvir enquanto cozinhava ou limpava. As proteções legais que a doutora Meirelles me ajudou a estabelecer me deram mais do que apenas segurança. Elas me deram a profunda paz de saber que minha vida pertencia inteiramente a mim. Ninguém podia tomar decisões sobre minha saúde, minhas finanças ou meu futuro sem meu consentimento explícito. A mulher vulnerável que estava aterrorizada pelas manipulações de seu filho havia sido substituída por alguém que entendia seu próprio valor e se recusava a negociá-lo. Quando Rafael finalmente ligou, a voz dele carregava uma humildade que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, sou eu. Eu estava pensando, poderíamos talvez nos encontrar para tomar um café? Só para conversar? Considerei o pedido enquanto olhava pela janela da minha cozinha para a horta que Dona Fátima e eu havíamos plantado juntas no pequeno pátio atrás do nosso prédio. Tomates e pimentões estavam crescendo lindamente, cuidados por 2 mulheres que aprenderam que algumas coisas valiam a pena nutrir e outras eram melhores deixar murchar. Um café estaria bom, eu disse. Mas Rafael, se esta for outra tentativa de me convencer de que eu preciso ser administrada, então vamos manter esta conversa muito breve. Não é, eu prometo. Eu só acho que devo algumas explicações a você. Nos encontramos em um pequeno café perto da biblioteca. Um espaço neutro onde eu havia passado muitas horas tranquilas durante aqueles meses de reconstrução. Rafael parecia mais velho, abatido, de uma maneira que sugeria que ele estava fazendo algumas reflexões difíceis. Quando ele me abraçou para cumprimentar, foi hesitante, respeitoso dos limites que eu havia estabelecido. Você está bem, mãe. Realmente bem. Feliz. Eu estou feliz. Eu disse simplesmente, mais feliz do que estive em muito tempo. Pedimos café e sentamos um de frente para o outro em uma pequena mesa perto da janela. Por vários minutos, nenhum de nós falou e eu me peguei estudando este homem que foi uma parte tão central da minha vida por tantos anos. Ele ainda era meu filho. Ainda carregava traços do menino que eu amei tão completamente, mas havia algo diferente no comportamento dele. Um cuidado que sugeria que ele finalmente entendia que eu não era mais alguém que podia ser subestimada. Eu tenho pensado muito sobre o que você disse. Rafael começou finalmente. Sobre família, sobre respeito, sobre como eu tenho tratado você. E você estava certa. Sobre tudo. Ele olhou para o café, incapaz de me encarar nos olhos. Eu realmente coloquei algo no seu vinho naquela noite, um sedativo leve. Eu disse a mim mesmo que era só para te ajudar a dormir, para provar que você não estava pensando claramente. Mas essa não é a razão real pela qual eu fiz. A admissão deveria ter me trazido satisfação, mas em vez disso senti apenas uma tristeza distante pelas escolhas que ele havia feito e pela pessoa que ele havia se revelado ser. Por que você fez isso, Rafael?
porque eu estava com raiva de você, da minha vida, do fato de que você parecia tão contente com tão pouco quando eu estava trabalhando tão duro e ainda sentia que não estava recebendo o que merecia. A voz dele ficou mais baixa. Eu olhei para o seu apartamento, seu emprego, sua vida simples, e me senti envergonhado, como se sua satisfação fosse de alguma forma um julgamento sobre minhas ambições. Então você decidiu que eu precisava ser eliminada. Eu decidi que você precisava ser administrada, diminuída. Eu me convenci de que você seria mais feliz em uma casa de repouso, onde outra pessoa fosse responsável pelas suas decisões. Ele finalmente olhou para mim. Mas, na verdade, acho que eu queria que você desaparecesse, porque sua existência me lembrava de valores que eu havia abandonado. A honestidade era mais do que eu esperava, e mais devastadora do que as mentiras dele tinham sido. Pelo menos a manipulação sugeria que eu importava o suficiente para ser alvo de esquemas. Esta admissão revelou algo pior, que ele via minha vida como uma afronta às suas próprias escolhas, minha felicidade como uma crítica à sua ambição. Que valores eram esses? Gratidão, satisfação, encontrar significado em coisas pequenas em vez de sempre buscar mais. Ele gesticulou ao redor do café, para os outros clientes desfrutando de prazeres simples de conversa e café. Você era a única pessoa na minha vida que parecia genuinamente em paz com o que tinha, e em vez de aprender com isso, eu quis destruir. Tomei um gole do meu café e considerei as palavras dele. Havia verdade nelas, mas também um tipo de narrativa egoísta que pintava sua crueldade como filosófica em vez de pessoal. Rafael, você entende que o que você fez não foi apenas errado, foi criminoso? Você me drogou, você se envolveu em abuso de idoso, você tentou me declarar incompetente para seu próprio ganho financeiro. Eu sei, eu tenho ido a um terapeuta, tentando entender como me tornei alguém capaz disso. Ele fez uma pausa. Ela diz que eu tenho problemas com controle, com senso de direito, com ver outras pessoas como extensões de mim mesmo, em vez de indivíduos separados com seus próprios direitos. Você concorda com a avaliação dela? Estou tentando. É difícil aceitar que você tem sido uma pessoa fundamentalmente egoísta pela maior parte da sua vida adulta. Mas, sim, eu acho que ela está certa. Sentamos em silêncio por um tempo, observando as pessoas passarem pela janela. Mães com carrinhos de bebê, casais idosos caminhando lentamente de mãos dadas, adolescentes absortos em seus telefones e seus próprios dramas urgentes. Todos eles vivendo vidas que pertenciam inteiramente a eles, fazendo escolhas que refletiam seus próprios valores em vez das expectativas de outra pessoa. O que você quer de mim, Rafael? Perdão? Um retorno ao relacionamento que tínhamos antes? Eu quero ganhar o direito de conhecer você de novo. Não como seu filho que tem direito ao seu amor e apoio, mas como uma pessoa que respeita quem você é e o que você construiu para si mesma. Ele me encarou diretamente. Eu sei que não mereço outra chance, mas estou pedindo uma mesmo assim. O pedido pairou entre nós como uma ponte que nenhum de nós tinha certeza se aguentaria o peso do que teríamos que carregar através dela. Pensei nos meses de paz que eu havia desfrutado, na vida que eu havia construído que não exigia aprovação ou participação de ninguém. Pensei na mulher que eu havia me tornado quando parei de me definir através do meu relacionamento com ele. Qualquer relacionamento que tivermos daqui para frente será muito diferente do que tínhamos antes. Eu disse finalmente. Eu nunca mais vou priorizar suas necessidades em detrimento do meu próprio bem-estar. Eu nunca mais vou aceitar manipulação ou desrespeito em nome de obrigação familiar. E eu nunca, jamais, confiarei em você para tomar decisões sobre minha vida ou meu futuro. Eu entendo. Você entende? Porque isso não é negociável, Rafael. Eu não estou me oferecendo para encontrar você no meio do caminho ou trabalhar para reconstruir o que perdemos. O que tínhamos antes foi construído na minha disposição de ser diminuída para o seu conforto, e essa mulher não existe mais. Ele assentiu, e eu pude vê-lo lutando com a realidade de se relacionar comigo como um igual, em vez de alguém cuja função principal era servir às suas necessidades. Eu gostaria de tentar, ele disse baixinho. Conhecer quem você é agora, quem você sempre foi quando não estava ocupada cuidando de mim. Então, vamos começar pequeno. Café ocasionalmente. Lugares públicos.
Conversas sobre livros ou eventos atuais ou seu trabalho. Tópicos que não envolvam minha vida pessoal ou minhas decisões. E talvez com o tempo, talvez, eu disse. Ou talvez este seja o máximo de relacionamento que teremos. De qualquer forma, eu ficarei bem. Eu aprendi que minha felicidade não depende de ter um relacionamento com você, e essa é provavelmente a coisa mais saudável que descobri em toda essa experiência. A verdade dessa declaração se estabeleceu entre nós com calma finalidade. Eu não estava ameaçando ele ou tentando machucá-lo. Eu estava simplesmente afirmando uma realidade que levei décadas para entender. Meu valor não estava ligado ao meu sucesso como mãe, minha felicidade não dependia da aprovação dele, e minha vida não exigia a participação dele para ser completa. Terminamos nosso café e nos separamos cordialmente, mas sem a emoção forçada que caracterizou tantas de nossas interações anteriores. Enquanto eu caminhava para casa pelas ruas familiares do bairro, senti uma leveza que não tinha nada a ver com perdão ou reconciliação, e tudo a ver com o prazer simples de viver uma vida que pertencia inteiramente a mim. Em casa, reguei minhas plantas, preparei um jantar simples e me acomodei com um livro que eu estava gostando. Um romance de mistério onde a protagonista era uma mulher da minha idade que resolvia crimes através de observação cuidadosa e recusa em ser subestimada. Ficção talvez, mas não inteiramente irrealista. À medida que a noite caía e o apartamento se enchia com os sons suaves de um prédio se acomodando ao redor de seus moradores, refleti sobre a jornada que me trouxe a este momento. A mulher que estava aterrorizada pela traição de seu filho havia sido substituída por alguém que entendia que o relacionamento mais importante que ela poderia cultivar era o consigo mesma. Algumas pessoas poderiam chamar o que aconteceu entre Rafael e eu de uma tragédia. A dissolução do vínculo familiar mais fundamental, o fracasso do amor materno em triunfar sobre intenções cruéis. Mas eu passei a ver de forma diferente. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é se recusar a permitir seus piores impulsos. E às vezes, a maior vitória não está em mudar os outros, mas em se recusar a permitir que eles mudem você para alguém que você não quer ser. Eu dei a Rafael vida, amor e todas as oportunidades que pude oferecer. O que ele escolheu fazer com esses presentes era responsabilidade dele, não minha. Minha responsabilidade era viver minha própria vida com dignidade, respeitar meu próprio valor e proteger a paz pela qual eu lutei tanto para alcançar. No final, isso era o suficiente. Mais do que suficiente, era tudo.